Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Orlando, eu sou aluno de Física da UFJF e eu preparei essa aula para a disciplina de Estrutura da Matéria 2. E o tema abordado é sobre a estabilidade dos núcleos e o modelo do gás de Fermi. Bem, vamos começar falando sobre as forças nucleares. A força que mantém juntos os nucleons tem uma natureza bem diferente da força eletrostática responsáveis pela estrutura dos átomos, né? E os nucleões, na verdade, são partículas que compõem o núcleo dos átomos, né? Como, por exemplo, os prótons e nêutrons. Sabemos que as forças nucleares entre próton-próton, próton-nêutron e nêutron-nêutron são essencialmente idênticas. Algumas evidências de tal propriedade têm sido observadas em experiências de espalhamento entre próton-próton e nêutron-nêutron. E, além disso, o pequeno tamanho dos núcleos é uma indicação qualitativa de que a força nuclear entre nucleons está associada a uma interação de curto alcance. Bem, o gráfico apresentado na figura à esquerda, ela faz qualitativamente uma comparação de uma interação coulombiana típica com uma interação nuclear para dois prótons no interior de um núcleo atômico. O gráfico para energia potencial nuclear descreve um modelo possível de energia potencial nuclear para um par de prótons num estado com spin total nulo. E como é de se esperar pela teoria da lei de Coulomb, nós não temos valores de energia potencial coulombiana negativos, né? Como era de se esperar. E, bem, a escala natural do comprimento em física nuclear é o fentômetro, onde um fentômetro equivale a 10 a menos 15 metros. Ele é lido frequentemente como um Fermi. O raio nuclear ele pode variar de 1 a 10 fentômetros, enquanto que o raio atômico pode chegar a 100 mil fentômetros, que equivale a 0,1 nanômetro. Os diferentes tipos de núcleos são denominados de nuclídeos, e em 1913, F. Sold, um dos colegas de Rutherford, propôs o conceito de isótopos para as variedades de nuclídeos com mesmo número atômico Z e diferente número de massa A, né? E uma outra categoria importante de nuclídeo, né, são aqueles que possuem o mesmo número de massa A e são conhecidos como isóbaros, né? E então, no caso dos isótopos, como por exemplo os isótopos do hidrogênio, né, esses átomos, eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica e eles são quimicamente idênticos, porém fisicamente distintos. Sold propôs o conceito de isótopos 20 anos antes de ser descoberto o nêutron, e numa tentativa de explicar por que o mesmo elemento apresentava diferentes comportamentos radioativos. Os números A e Z são utilizados para identificar os nuclídeos e relacionam-se com o número de nêutrons N de acordo com a equação, onde o número de massa, né, de um átomo é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons. E a designação de uma espécie nuclear particular é simbolizada pela seguinte notação demonstrada na imagem ao lado, onde X é o símbolo químico para o átomo de número atômico Z. Dos mais de 3 mil nuclídeos conhecidos, existem somente 266 cujos estados fundamentais são estáveis. Todos os outros são instáveis e podem decair para outros tipos de nuclídeos, como, por exemplo, é o caso do urânio 238, que ao decair, ele emite uma partícula alfa. Bem, a figura à esquerda, ela mostra um gráfico do número de nêutrons N em função do número de prótons Z, para nuclídeos estáveis e instáveis com tempos de vida superiores a 1 milissegundo. Os pontos no gráfico, eles indicam os 266 nuclídeos estáveis e a região entre as linhas irregulares
representa os nuclídeos instáveis. A linha que passa pelo meio dos nuclídeos estáveis é denominada de linha de estabilidade. E a forma geral da linha de estabilidade pode ser compreendida em termos do princípio de Pauli e da repulsão eletrostática entre os prótons. Seja, por exemplo, um modelo simples de poço de potencial infinito para dois núcleos com diferentes números de prótons e nêutrons, como mostrado no diagrama da figura à direita, nós podemos notar que a energia se torna mínima quando são iguais o número de prótons e nêutrons, e máxima se todas as partículas forem do mesmo tipo. Existe, portanto, uma tendência devido ao princípio de Pauli para que o número de nêutrons seja igual ao número de prótons. E essa tendência, ela muda um pouco quando se inclui a repulsão eletrostática entre prótons, que deve ser proporcional ao número atômico Z. Então, quanto maior o valor de Z, o número maior de nêutrons deve ser requerido para alcançar a condição de menor energia. Então, assim, à medida que aumenta o número atômico Z, a condição de estabilidade deve ocorrer quando o número de nêutrons for maior do que o número de prótons, né? Então, quanto maior o número atômico, a condição de estabilidade exige que o número de nêutrons seja maior do que o número de prótons no núcleo do átomo, né? E no modelo de poço de potencial infinito para núcleos, mostrado na figura à direita, é conhecido como o modelo do gás de Fermi, onde os núcleos são tratados como um gás de Fermi, constituído como uma mistura de prótons e nêutrons. O princípio de Pauli, né, o princípio da exclusão de Pauli, ele diz que não é permitido a dois elétrons num átomo ter os 4 números quânticos iguais. E quando o nível mais baixo de energia orbital do átomo é preenchido, então precisamos gastar mais energia para ocupar os níveis mais elevados de energia. O modelo do gás de Fermi, nós tratamos o núcleo como um poço de potencial quadrado. E os nucleões, eles se movimentam dentro dele como se fossem partículas independentes. Elas não interagem entre si. E então nós calculamos o número de estados possíveis para cada nível de energia. E também podemos tratar separadamente os prótons e os nêutrons, cada um em seu poço de potencial. E aplicamos o princípio de exclusão de Pauli para preencher os níveis de energia. Nesse modelo do gás de Fermi, nós temos que os prótons e nêutrons, eles se movem livremente numa distribuição esférica, que é definida como volume nuclear, comportando-se como um gás degenerado de Fermi, no qual os nucleões ocupam seus estados mais baixos de energia sem violar o princípio de Pauli. Prótons e nêutrons são partículas distinguíveis uma da outra, e assim o princípio de Pauli e a estatística de Fermi-Dirac podem ser aplicados aos dois núcleos separadamente. A figura demonstrada ao lado, ela mostra os poços de potenciais constantes para representar o movimento livre de cada uma das partículas nucleares distintas. O efeito de repulsão coulombiana entre prótons é representado por pontos Vp em função de R maior do que zero, no gráfico Vp de R em função de R. Em cada caso, né, assumimos um grande número de níveis de energia com ocupação total para todos aqueles que estão abaixo do nível de Fermi, né, onde EFP é a energia de Fermi para prótons e EFN é a energia de Fermi para os nêutrons. Bom, era isso, né, que eu queria falar sobre a estabilidade dos núcleos e o modelo do gás de Fermi. Eu espero que
que dê para compreender, pelo menos basicamente, né, a teoria, né, por trás desse conceito. E, bom, é o fim. Obrigado pela atenção de vocês. E caso tenha alguma dúvida ou sugestão, pode escrever para mim aí abaixo, me mandar um e-mail. E obrigado. Até mais.